A gente vai ver agora um estudo de caso, e o assunto é como contabilizar dados para gerar um histograma de idades. O nosso problema aqui é saber a quantidade de pessoas de cada idade em um determinado grupo. Eu quero, no final, saber quantas pessoas têm 18 anos, quantas têm 30, quantas têm 40, para todas as idades. A gente não está assumindo nada sobre esse grupo. Desse jeito, a gente vai considerar desde os bebês até os idosos. E as idades vão desde 0 até 100, ou 110, ou 120, um valor qualquer que seja razoável. O que a gente quer é, a partir de uma sequência de idades determinadas, quantas são iguais a 0, quantas são iguais a 1, quantas 2 e assim vai. Então, para isso, a gente vai precisar de um bocado de contadores. E para o nosso exemplo, eu vou considerar que a maior idade possível seja, por exemplo, 120 anos. Está razoável? Legal. Aí a gente vai pensar num vetor com 121 contadores, do 0 até o 120. E como são contadores, a gente tem que iniciar todo mundo com 0. Bem, e qual é a ideia do algoritmo? A gente pergunta cada idade e para cada uma delas incrementa o contador dessa idade. Vem dar uma olhada no algoritmo. Bem, primeiro eu vou especificar a entrada. Eu estou assumindo que a gente vai ter, primeiro, quantas idades que serão informadas. Seguida, dos valores de cada idade, que a gente está assumindo que vão de 0 até 120. Para a saída, a gente só quer mostrar os valores dos contadores, idade por idade. Para começar, o algoritmo pega quantas idades serão entradas. E para fazer a contagem, primeiro, a gente começa com um vetor, que é a variável contador, que tem 121 posições e coloca 0 em cada uma delas. Esses são os nossos 121 contadores para as idades de 0 até 120. Daí vem a repetição. Primeiro, pega o valor da idade e conta mais um do contador dessa idade. E lá no fim, apresenta todos os valores contados. O que a gente está fazendo? Como precisa de 121 contadores, a gente define um vetor de contadores. São 121 posições. Cada posição do vetor é usada para guardar o contador da sua idade. Desse jeito, na posição 10, vai ter quantas pessoas têm 10 anos. Na 25, quantas têm 25, até na posição 120, que é para quem aparecer com 120 anos. E para cada idade que aparece, a gente soma 1 na posição correspondente. Agora que eu vou detalhar um pouco mais esse algoritmo. Certo, o algoritmo vai ter as mesmas entradas e as mesmas saídas. E começa obtendo a quantidade de idades. Daí começa a contagem. A primeira coisa da contagem é iniciar cada posição com 0. Isso é detalhado nessa repetição, de 0 até 120. Depois, vem a repetição para ler cada idade e incrementar cada contador. Agora dá explicitamente para ver que o incremento é feito na posição que tem índice igual à variável idade. E aí vem a saída, que varre o vetor escrevendo cada posição junto com a contagem que foi feita. E para terminar esse nosso exemplo, dá uma olhada em como isso fica usando a notação do VisuAlg. Bem, para o nosso algoritmo, no VisuAlg, a gente coloca a descrição, que é a geração dos histogramas, e a apresentação do número de ocorrências. Depois, inclui a entrada, que é a quantidade e mais os valores das idades. E a saída,
que são as idades e as respectivas contagens. Para as variáveis, a gente vai precisar da idade, de um i para fazer a repetição, e tem um vetor de contadores. Contador é um vetor com índices de 0 até 120 de valores inteiros. Daí começa fazendo a leitura da quantidade. Opa, esqueci de declarar a quantidade aqui. E vai para a contagem das ocorrências de cada idade. A contagem começa zerando todas as posições do vetor, e para isso a gente usa uma repetição para varrer o vetor. E aí entra na repetição principal, que lê cada idade e incrementa o contador daquela idade. Para fechar, nova repetição para escrever todos os valores dos contadores das idades. E tá aí. E esse foi o nosso estudo de caso dos histogramas de idades. E o que é que a gente tem que lembrar? Bem, primeiro, não dá para resolver isso declarando 121 variáveis separadas, uma por contador. E nem dá para escrever o condicional que vai ficar selecionando qual desses contadores vai receber o mais um. E segundo, com o vetor que a gente usou, dá para conseguir todos os contadores sem nenhuma dificuldade. E por último, usando a própria idade como índice, ficou fácil e direto escolher qual é o contador que vai ser incrementado. E aí, deu para pegar a ideia?